Para a gente não perder o passo aqui, eu gostaria de passar a palavra para o querido professor e advogado, professor Rafael Lara Martins, um excelente advogado, excelente em tudo que faz. Eu acho que é um paradigma aqui da atuação da advocacia aqui no estado de Goiás. Ele que é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, doutorando em Direitos Humanos, e ele é conselheiro federal da OAB, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, e eu tenho o privilégio, né, de convidá-lo, né, e de ter a presença dele nesse nosso evento aqui, e ele que vai tratar sobre honorários de sucumbenciais na execução. Então, doutor Rafael, a bola está com o senhor, fique à vontade, uma boa palestra. Parece que o microfone está desativado. Eu não tenho muita experiência com esses eventos online, a gente esquece de ligar o microfone. Bom dia, meus amigos, bom dia, Vinícius Taveira, bom dia, Danilo, bom dia, Ulisses Taveira também. Quero dar um bom dia muito especial a todo mundo que está assistindo aí na plataforma específica do evento e também aos que ficaram lá no YouTube. Eu estava vendo lá o nosso amigo Lauro comentando que gosta do YouTube, é aquele assistente raiz, mas tem uma interação super bacana e diferente na plataforma também, Lauro. Sugiro você experimentar a plataforma, fazer inscrição e entrar lá. Quero agradecer a generosidade pelo convite, dizer da felicidade que estou de estar com vocês e vou tentar colaborar com o evento, otimizando aqui o que eu tenho para lhes trazer de forma bastante densa e objetiva sobre esse tema que é honorários advocatícios, honorários sucumbenciais na execução. Desculpa. Mas antes de falar sobre honorários sucumbenciais na execução, eu não posso deixar de falar, com todos que nos assistem, da correção histórica que foi a vinda pela reforma trabalhista dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, por meio do 791A da CLT. E o debate é muito interessante porque a entrada de honorários sucumbenciais nas reclamações trabalhistas, ela chegou como um freio às reclamações trabalhistas, buscando trazer consequências àqueles pedidos que o trabalhador eventualmente tivesse, e essa consequência dos pedidos que o trabalhador teria seria a sucumbência. E muito já se debateu a respeito disso, muito falamos sobre ser justo ou não ser a criação dos honorários de sucumbência, e é interessante porque sempre foi uma bandeira da advocacia trabalhista que era de fato diminuída com a não existência de sucumbência nas reclamações trabalhistas, nos processos de uma forma geral, mas que, de repente, da maneira que foi colocada, dentro do pacote que foi colocado naquele momento, ela foi interpretada como algo que seria negativo, principalmente para a advocacia trabalhista que atua pelos reclamantes, a advocacia trabalhista que tem um retorno para aqueles trabalhadores que propõem as suas reclamações e não têm êxito nos seus pleitos, um retorno econômico que, em um primeiro momento, trouxe medo aos trabalhadores. Com o tempo, a gente foi se acostumando com essa sucumbência, a gente foi se acostumando com esse novo dinamismo, a gente passou a receber os honorários sucumbenciais como parte aí efetiva da atuação da advocacia trabalhista e do processo do trabalho. Pois bem, e hoje nós temos alguns temas e alguns debates pendentes a respeito de honorários, e não apenas na execução, mas em diversos aspectos, e que todos eles desagam na execução, todos eles desagam na atuação efetiva da advocacia quando a gente vai falar em execução. E uma das questões que traz é a aplicação dos honorários advocatícios em fase de execução, aplicação de honorários advocatícios na fase recursal, e nós temos os mesmos fundamentos jurídicos para analisar a existência ou não deles, e, finalmente, algo que a gente tem enfrentado bastante, que é a questão dos honorários advocatícios quando o reclamante é sucumbente parcial em seus pleitos. E a esse assunto
eu trago aí, eu acredito que a maioria dos super estudiosos que nos estão acompanhando viram essa decisão do ministro Guilherme Caputo, uma decisão, gente, que saiu há 20 dias atrás, aproximadamente, em que o ministro Caputo ele diz o seguinte, que a sucumbência recíproca em caso de pleito parcialmente procedente do trabalhador, ela é devida. E foi uma decisão lá no Tribunal Superior do Trabalho, na turma do ministro Caputo, eu, salvo engano, é a 4ª turma, né? Mas foi uma decisão que repercutiu muito. Por quê? Nós tínhamos, historicamente, a súmula do Superior Tribunal de Justiça, a 326, que dizia, por exemplo, que no pedido de indenização por danos morais, a sucumbência do trabalhador em razão de não alcançar o valor do seu pedido do dano moral, ela inexistia. Por quê? Porque se o trabalhador pedisse, por exemplo, 30 mil reais de dano moral e o juiz deferisse 10, 20 mil, que seria a diferença e seria o que o trabalhador foi sucumbente, sobre isso não incidiria honorários advocatícios. E o ministro Augusto Caputo, ele traz uma reflexão jurídica a respeito do assunto, dizendo o seguinte, que essa súmula ela está superada em decorrência da nova redação do CPC, em que diz que o pedido do valor da indenização tem que ser específico. E com base nisso, neste julgado do ministro Caputo, ele diz que a todos os reclamantes que não tiverem a totalidade do seu pleito deferido, caberá a aplicação de sucumbência ao advogado da reclamada. Isso quer dizer, senhores, que se o reclamante pleitear 100 mil reais de danos morais, for deferido 20 mil reais de danos morais, veja, um pedido de 100 mil for deferido 20 mil reais de danos morais, sobre 80 mil reais, o reclamante seria condenado em sucumbência de 5% a 15%. Da mesma forma, portanto, os outros pedidos. As horas extras, por exemplo. Se o reclamante pleiteia um determinado número de horas extras, mas não as prova todas, e ele tem um êxito parcial nas horas extras, aí o reclamante também seria sucumbente parcial em seus pleitos. É uma decisão turmária do Tribunal Superior do Trabalho, não é definitiva. Quem eventualmente quiser ter acesso a esse acórdão, é um acórdão muito interessante da turma, e ela acaba vindo como um paradigma desse tema, o primeiro acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. Quem tiver interesse sobre esse acórdão, basta, a hora que acabar aqui a nossa palestra, eu vou fazer a publicação do número do acórdão lá no meu Instagram, ficam todos convidados aí para ir lá pegar o número desse acórdão, R. Lara Martins. Mas eu quero trazer uma outra questão que é igualmente importante, quando a gente vai falar dos honorários, que é quando a gente inicia a execução e vai falar da possibilidade de compensação. Então, independente de ser parcial ou não, os honorários que vêm dos reclamantes, os honorários que vêm das reclamadas, que pertencem à advocacia e não às partes, que, inclusive, até registro, né, que parece haver uma visão tão negativa, muitas vezes, do Poder Judiciário a respeito dessa parcela, a respeito dessa verba, na tratativa dessa verba nas secretarias, nos julgamentos e etc., mas é uma verba em consequência de toda e qualquer demanda que nós temos historicamente, não apenas... não se justificaria apenas nas demandas trabalhistas ficarmos sem. Mas a grande questão aqui é a respeito de você poder fazer os seus créditos e a compensação dos referidos créditos. Como que a gente enfrenta a execução trabalhista quando nós temos crédito do reclamante, sucumbência do reclamante e crédito de honorários da reclamada? Em algumas varas do trabalho, o que a gente tem percebido é que faz-se o cálculo, e aí eu vou ter que, não tem jeito de falar de execução sem falar números, né, meus amigos? Infelizmente, mas faz-se o cálculo e chega lá, por exemplo, a uma execução de 10 mil reais. E chega nessa execução de 10 mil reais e tem um crédito dos honorários sucumbenciais da reclamada de
R$ 5.000 em decorrência de outros pedidos. E o que a gente percebe em muitas secretarias, esse ajuizamento? Abate-se o valor do crédito honorários da reclamada dos R$ 10.000 do reclamante e requer que a reclamada pague a execução no valor de R$ 5.000. E isso é absolutamente incorreto, absolutamente indevido, são créditos distintos. Não há que se falar em prosseguimento da execução em face das reclamadas, abatendo-se honorários advocatícios do crédito do reclamante que pertence à advocacia da reclamada. E eu tenho certeza que no curso de execução estratégica de vocês, essa matéria vai poder ser muito bem explorada em grau de recursos e manifestações em que a advocacia vai poder buscar, além dos créditos das partes, o seu crédito, que em muitas varas do trabalho, elas têm ficado para trás no momento da cobrança. E por que fica para trás, Danilo? Porque quando a reclamada paga o valor descontando os honorários sucumbenciais do advogado dela, acabou aquele valor. O advogado da reclamada não vai prosseguir a execução em face de seu próprio cliente para buscar o crédito que lhe é devido. É por isso que o crédito tem que vir na integralidade para a execução trabalhista. O crédito do reclamante com os honorários sucumbenciais do advogado reclamante, com os reflexos previdenciários e fiscais, tem que ser pagos na integralidade e somente no momento do pagamento é que se vai compensar, se vai descontar do crédito do reclamante e liberar ao advogado da reclamada o valor devido em decorrência daquela parcela sucumbencial. E isso é muito importante, que a gente tenha uma atuação muito específica sobre isso. Temos que recorrer, temos que manifestar nos autos a respeito disso, para que a gente não tenha efetivamente dissabores e desencontros e nos coloque muitas vezes até em conflito de interesses, né? Em um crédito que nos pertence, mas que vai ser pago pelo nosso respectivo cliente. Uma outra questão dos honorários advocatícios na execução, e que agora, eu não sei se vocês viram essa decisão, ela é agora do dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro, nós temos finalmente a SDI 2 proferindo uma decisão a respeito da atualização monetária dos honorários sucumbenciais. E foi um embargo de declaração em recurso ordinário de uma ação rescisória. Então, uma decisão muito recente de um ministro muito técnico, é o ministro Renato de Lacerda Paiva, em que ele fala o seguinte, vou até ler para vocês. Ação rescisória é feito modificativo, termo inicial da correção monetária e dos juros de mora nos honorários de sucumbência, e aqui ele fala da ação rescisória, mas que vai se ampliar, com certeza, essas interpretações. Tratando-se de honorários de sucumbência, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que foi fixada a verba. Já os juros de mora incidem tão somente a partir do trânsito em julgado do acórdão que condenou a parte na sucumbência. Gente, isso tem um efeito econômico muito significativo. Não gostei, confesso, tá, gente? Não diga que eu estou dizendo aqui porque não gostei mesmo, mas a SDI 2, e nós temos que respeitar o julgado da SDI 2, né? Mas não nos conformarmos, continuarmos trabalhando nisso, diz que, a partir do ajuizamento da ação, ajuizamento da ação não, a partir da fixação da verba, ou seja, da sentença, incide correção monetária sobre os honorários sucumbenciais. Mas os juros de mora só incidem a partir do trânsito em julgado do acórdão. Isso vai ter um reflexo financeiro na parcela sucumbencial muito significativa. Se alguém quiser o número, eu também posso colocar, vou passar aqui para a organização do curso, porque ficar citando o número na palestra é sempre ruim. Eles podem compartilhar com vocês esses 2 acórdãos que eu citei, ou lá no meu Instagram, onde eu passo aqui, assim que terminar a palestra, para ele transferir para vocês esse número. E, por fim, eu chego aqui em um tema que a gente precisa
conversar a respeito, que são os honorários sucumbenciais na execução propriamente dita, né? Nós não temos no processo do trabalho a fase de cumprimento de sentença, como foi prevista no CPC. Aliás, digo que deveríamos ter, viu? Deveríamos ter. Deveríamos ter medidas coercitivas de imposição de execução mais efetivas. Temos que sair do gargalo da efetividade da execução trabalhista. E uma das medidas efetivas para buscar a satisfação do crédito na execução seria justamente a atribuição de honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais devidos ao advogado que vá movimentar a execução trabalhista. O que estamos vendo no caminhar da jurisprudência é que a grande maioria dos acórdãos, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, tem dito que a execução trabalhista não enseja honorários sucumbenciais, em que não há que se falar em uma nova parcela honorária na fase de execução. E, aliás, um grande amigo, Rafael Miziara, tem um artigo incrível a respeito disso na coluna do Jota, depois vocês podem procurar, em que ele defende de forma muito interessante, com alguns fundamentos que ele redige lá e fica mais fácil para os senhores usarem, a existência desses honorários advocatícios em fase de execução. Mas, independente disso, quais que são os argumentos que são utilizados? Primeiro, nós temos aqui uma grande questão relacionada ao 791A da CLT e a sua aplicação supletiva ou não do artigo 85 do CPC. E aqui eu já pego emprestado tanto o parágrafo 1º para falar efetivamente aí da execução, quanto para trazer a história da lacuna, quanto todas as demais disposições que poderiam ser aplicáveis. Como, por exemplo, quando eu falei lá no começo da minha fala a respeito dos honorários recursais, que entendo serem plenamente aplicáveis na Justiça do Trabalho. E o curioso é que, muitas vezes, a mesma turma recursal que entende a aplicação pela aplicação dos honorários recursais, não entende pela aplicação dos honorários em fase de execução na Justiça do Trabalho. E o fundamento é o mesmo. O fundamento é a ausência de previsão normativa. E aí nós temos que enfrentar o debate se o 791A ele é exaustivo ou se ele impõe ou convida a aplicação em razão da lacuna axiológica do artigo 85 do CPC, trazendo ele para a nossa aplicação no processo de trabalho. Entendo eu que é possível, sim, trazer a aplicação do 85, porque há lacuna, de fato, no processo do trabalho a respeito aí dos honorários sucumbenciais em fase de execução. E falaríamos aqui tanto os honorários sucumbenciais para o prosseguimento da execução, quanto no próprio embargos à execução, em que a gente tem visto muitos magistrados dizerem que não há previsão legal. Esse é um entendimento que tem se consolidado, diga-se de passagem, em razão da ausência de previsão legal. Agora, data máxima vênia é um entendimento. Falar em ausência de previsão legal de aplicação de honorários advocatícios na fase de embargos à execução é você negar que os embargos à execução têm uma natureza autônoma, efetivamente, dentro de um processo de execução. Mas vou deixar os professores da execução estratégica no curso online falarem um pouco melhor sobre isso. Então, o primeiro argumento seria esse. Nós temos uma aplicação supletiva do 85, parágrafo 1º do CPC ao processo do trabalho, em razão da lacuna normativa. O segundo argumento, eu já falei para vocês, que é a lacuna de efetividade. É nós trazermos o processo do trabalho como uma forma mais efetiva para o cumprimento da execução. E, gente, não há nada mais estimulante do que valores, não é verdade? Por que os acordos na Justiça do Trabalho são, em sua maioria, cumpridos? Porque estamos habituados a trabalhar com multas de 50%. Por vezes 100%. É aquela sensação
de quem vai pagar o acordo em dizer, cara, é melhor eu não pagar meu cartão de crédito, que é a pior dívida que um ser humano pode ter na vida, na verdade, é melhor eu não pagar o cartão de crédito do que eu não pagar o acordo trabalhista. Na hora de você escolher o que você vai pagar, falou, não, deixa o cartão de crédito lá, porque o juro é pequeno perto da execução trabalhista. Então, o dinheiro é um fator de estímulo a cumprimento. E se junto com isso você traz uma possibilidade de honorários sucumbenciais incidindo sobre a verba que é devida, nós temos um estímulo ao cumprimento, um estímulo à efetividade da execução trabalhista. Nós também podemos falar da teoria do diálogo das fontes, para falar a respeito da lacuna normativa do 85 do CPC, trazendo todo o conceito do direito processual civil, do direito civil efetivamente. Para quê? Para que a gente utilize o artigo 8º, 769, 889 da CLT como normas de transporte, como normas de diálogo, como normas que buscam conversar com as outras fontes do direito para trazer a possibilidade de honorários sucumbenciais na execução trabalhista. Um outro argumento, que aí eu creio que esse argumento é muito mais do ponto de vista da advocacia, mas ele tem que ser enfrentado, digerido, respeitado, que é remunerar o trabalho do advogado. E os honorários de sucumbência, eles existem para isso. Então, nós temos uma remuneração do trabalho do advogado durante o processo de conhecimento, e a expectativa do trabalho, a expectativa de um processo, gente, é que quando a fase de liquidação se encerra, quando se esgota o debate a respeito dos valores que são devidos, o próximo ato é cumprir uma decisão. E se nós não cumprirmos a decisão, aí nós começamos um processo de execução. E o que a gente vê, muitas vezes? E essa é a razão de existir de um curso desse, que a execução não é cumprida. E que existe aí, depois de um longo processo de conhecimento, uma tentativa de descumprimento da execução trabalhista. E existe um trabalho, muitas vezes, mais complexo do que o trabalho que foi realizado pelo advogado durante o processo de conhecimento, dependendo da demanda e dependendo da complexidade da execução. Então, por que não remunerar o trabalho do advogado no processo de execução também? Quando tínhamos a possibilidade da execução de ofício pelo magistrado, nós até poderíamos enxergar a impossibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais nessa fase. Mas agora, com o afastamento da execução de ofício e a necessidade de estímulo e a necessidade de ser estimulada essa execução pelo advogado da parte, a inexistência passa a ser uma injustiça absoluta. E isso nos leva também à análise de paridade na advocacia. Paridade com a advocacia trabalhista, com todos os outros ramos da advocacia, e que eles têm, sim, honorários sucumbenciais na fase de execução. Mas essa paridade ainda é um assunto longo, é um assunto para muitas bandeiras que nós temos que levantar na Ordem dos Advogados no Brasil, na ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a começar por igualar os percentuais dos honorários sucumbenciais, que vexatoriamente ainda nos tratam como advogados diminuídos que não somos, estabelecendo honorários de 5% a 15%, no lugar de estabelecer honorários de 10% a 20%. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero dizer da satisfação que eu tenho de poder acompanhar esse evento. Eu estava assistindo aqui a palestra anterior do Ulisses, assisti um pouquinho da palestra do Yuri. Estou ansioso para assistir também a palestra da professora Ana Viana, que já entrou na sala, e desejo a vocês um excelente evento, e tenho certeza que aqueles advogados, aqueles alunos que participarem do curso de execução estratégica terão muito menos surpresas negativas durante as execuções e no cumprimento das execuções, e talvez até não precise de ter esse teor que eu reconheço ter havido na minha fala, de muitas vezes irresignação da forma que são tratados honorários e a execução trabalhista na Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Brilhante palestra, como sempre. Admiro muito a forma sempre didática e essa clareza que o senhor traz sempre no debate, né? Muito bacana.
E eu assino embaixo aí de tudo que o senhor disse. Eu acho que a reforma, ela está exigindo muito mais da atuação do advogado, principalmente na execução. E em virtude disso, sim, ele precisa ser prestigiado nos honorários. Então, eu assino embaixo, eu acho que todos os advogados que estão prestigiando aqui o evento também concordam, e a gente tem que levar essa matéria aí para os tribunais, e como a gente vem falando, da necessidade de aprofundar no estudo, né, desses institutos e no estudo da execução para conseguir levar essa discussão, né, para os tribunais e mudar essa jurisprudência. Então, brilhantes pontuações, agradeço demais a participação do senhor no evento, acho que abrilhantou e enriqueceu muito aqui o nosso debate, e dizer que nós estamos sempre à disposição do senhor aqui. Pessoal, eu quero reforçar aqui, eu estou acompanhando aqui no Instagram, eu acho que eu não soube explicar direito, eu vou explicar como que são as regras do nosso sorteio.